Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu e Mozinho fizemos uma maratona, né, Mod? Acordamos de madrugada, eu acordei, era 4h20 da manhã. Minha irmã, por que você acordou 4h20 da manhã? Porque o sono acabou, acho que eu estava tão nervoso de perder o início do conclave que eu não consegui dormir direito. Também eu estava sem meu remédio de nariz. Dessa vez eu tenho meu remédio de nariz, eu vou conseguir dormir melhor essa noite. Aí nós assistimos a missa, assistimos a homilia, muito boa a homilia. Depois quero ver se eu consigo aquela homilia, porque tem umas coisas muito legais nela. Ele falou mais coisas do que você falou, amor. Não, mas é porque eu tinha uma coisa para falar ali na celebração, né, amor? Não ia ficar falando da homilia inteira do Não é cardeal. relativo a isso. É? A humanidade falou pobres. Eu sei, amor, mas não dá para falar de toda a homilia, né? Tinha um limite do que eu podia falar. E depois a gente foi para a celebração da palavra, e depois eu fui trabalhar, né? Foi uma confusão, entendeu? Estou vendo aqui se eu entro, se as coisas estão entrando direitinho, está meio estranho o meu browser aqui, está meio estranho, eu vou tentar entrar no outro. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Está quase na hora da gente começar, né? Enquanto isso, estou aqui fazendo uma horinha com vocês. Aí a gente vai fazer a reflexão já já. Estamos no conclave. Aí já está começando um monte de gente falando um monte de besteira. Não esqueça esse bando de besteira. Né? Vamos seguir em frente. Eu acho gozado, porque alguns conhecidos meus da igreja ortodoxa estão rezando por um bom Papa, mesmo eles não estando em plena comunhão com a gente. Mas tem um monte de católico vendo teoria da conspiração de conclave. Aí eu juro que eu não entendo, porque se os ortodoxos, se os anglicanos, se os batistas, se os metodistas, se os presbiterianos, se os luteranos... Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Estão ansiosos com essa eleição, com esse conclave. Estão rezando por um bom Papa. Para que tem católico vendo teoria da conspiração em rede social sobre o conclave? Deviam estar rezando, que nem os outros. Tem um grupo de católicos que eu acho que precisam aprender com os protestantes a união o que é ser igreja católica. Isso aqui é mais estranho, né? Mas tudo bem. Está na hora, vamos começar. Mozinha, a Gracinha está aqui, você não observou. Um beijo, Gracinha, te amo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não me acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia.
pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Marli entrou. Boa noite, Marli. Beijo, Marli, te amo. Paz e bem. Sabe, eu estava pensando, né, como essa passagem é importante para o dia de hoje. Porque hoje nós estamos no conclave, né? Nem todo mundo que assiste essa live é católico. Eu sei, inclusive, que há pessoas, e isso me espantou muito, mas eu sei de pelo menos 2 pessoas que me afirmam ser ateus. 2 homens que me afirmam, beijo, te amo, diz Marli. 2 pessoas, 2 homens que me afirmaram, eu sou ateu, mas eu faço questão de assistir a sua live. E isso foi uma das coisas assim que me chocou esse ano, porque me chama a atenção. Porque mostra como a gente ainda não aprendeu a seguir Jesus. Bernardo, como assim? Porque a gente fica, vamos dizer assim, com uma posição sectária, né? A gente quer pôr uma porta na igreja. O que eu quero dizer com isso? Papa Francisco, inclusive, falou isso. Quem busca a igreja não pode encontrar um fiscal da fé. Porque tem um pessoal que fica assim, querendo dizer quem pode ou não pode ficar na igreja, quem pode ou não pode ser cristão ou ser católico ou ser seguidor de Jesus. As pessoas querem impor limites às coisas. E o gozado é que elas querem impor limite. Então é assim, né? É muito comum. Vai chegar agora, daqui a pouco vai sair o censo, o resultado do censo da religião, e vai sair X% de católicos. Aí eu vou ouvir gente falando assim: ah, mas é católico do IBGE. Como assim católico do IBGE? Ah, Bernardo, porque se a pessoa não faz isso, não faz aquilo outro, não é católico. Ou como eu já ouvi, Bernardo, você é católico? Sou, mas você é católico praticante? O que é católico praticante? Não, porque você já procurou, amor, tem algum Código de Direito Canônico, Catecismo, Doutrina da Social da Igreja, alguma encíclica papal que isso... Aí você devia responder: sou praticante de Jesus. Mas eu acho a resposta boa. Gostei. Mas olha bem, não existe a categoria católico praticante. Não existe a categoria católico do IBGE. Aliás, isso é que é estranho, porque a gente começa a rotular as pessoas. E aí a gente vê essa passagem e a gente vê como a gente está pequeno, como a gente está limitado. E olha que eu estou falando a gente, estou falando nós, tá? Porque a pior coisa que existe é o pregador que se exclui. Eu não faço isso, vocês fazem. Não, nós. Isso é uma nota que nós temos que adquirir, que a igreja é a igreja. E nós fazemos parte da igreja. Eu faço parte da igreja. Se a igreja está fazendo isso, eu estou fazendo isso. Né? Como a gente não segue Jesus?
Jesus fala assim, olha que coisa interessante, né? Todos os que o meu Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Olha só, o que significa isso? Eu faço um movimento qualquer um, terço dos homens, pastoral da saúde, encontro de jovens, encontro de adolescentes, encontro de casais com Cristo, qualquer um. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Abraço, Fátima. Um grupo de oração. Aí eu faço esse negócio. E por algum motivo, caiu uma criatura desavisada lá nesse grupo. A paz de Jesus para todos da live, diz a Fátima. Obrigada, Fátima. Ou seja, abraço, Mônica, saudade. Você sabe que pode chegar um desavisado lá, né? Então você está lá no seu grupo de oração, está passando uma pessoa, entrou ali. O que você devia fazer? Porque olha bem, essa pessoa foi ali e ela está na seguinte categoria. Qual é a categoria que essa pessoa está? Todos os que o meu Pai me confiam virão a mim. Ela veio até você. Você foi rezar o terço na praia. Tem um povo jovem que está rezando terço na praia. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Beijo, Helena, te amo. Tem um povo que está rezando terço na praia. Está lá o cara, foi rezar o terço na praia, apareceu um sujeito lá. Qual é a sua reação? Abra os braços e receba essa pessoa. Bernardo, mas a pessoa não sabe rezar nem a Ave Maria direito. Que bom. Hã? Como que bom, Bernardo? Ela não reza a Ave Maria direito. Está na hora de aprender. Ah, Bernardo, fulano apareceu lá no círculo bíblico, mas ele não sabe nem achar os livros. Ô, Fiore, boa noite, meu filho, paz e bem. Ele não sabe nem achar os livros na Bíblia, não sabe nem se Gênesis vem antes do Êxodo ou depois. Que bom, vai aprender. Sabe, a coisa mais insana do mundo é o porteiro da igreja, é o porteiro da fé. Só pode ter fé se for assim. Ah, não, você está na igreja, então você tem que ter essa postura. Sabe, pessoal, a gente está fazendo o oposto do que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a abrir os braços e receber as pessoas. Jesus nos ensinou ao quê? A acolher quem chegou a ele. Ele fala assim, todos aqueles que chegarem a mim, eu não perderei essas pessoas. Ou seja, Jesus falou que a partir do momento que ele teve contato com essa pessoa, ele não pode mais perdê-la. E não tem jeito. As pessoas não chegam perfeitas para nós. A gente não sai andando na rua, encontra um santo pronto. Uma das coisas que vira e mexe me angustia quando eu estou com alguma reunião é quando alguém vira e fala assim, nós precisamos de jovens na igreja, mas jovens bem formados. Eu fico pensando assim, como é que eu vou achar um jovem que não está na igreja e está bem formado dentro dos assuntos da igreja? É a mesma coisa que a gente virasse assim, nós precisamos de agentes da pastoral da saúde. Ah, beleza, então vamos procurar esses agentes. Sim, mas para eles entrarem na pastoral, eles têm que estar bem formados. Não vai achar ninguém. Não, Fátima, perfeito, diácono. É assim que estou agindo. Fico muito feliz em acolher os irmãos. É isso mesmo, Fátima, é isso. Eu sei que você é dessas. A Fátima é daquelas que abre os braços. A pessoa chega lá
Ah, ela não sabe ler a Bíblia direito, ela não sabe rezar direito, nunca fez uma adoração do Santíssimo na vida. Eu garanto que a Fátima está lá e vai dar o máximo de atenção que ela pode dar. Mas quantos irmãos e irmãs não fazem isso? Pessoal, eu conheço gente jovem, né? Estou aprendendo com você, obrigado. Muito obrigado, Fátima. Conheço jovens que querem servir como ministros, como coroinhas, como acólitos, como um monte de coisa. Em algumas paróquias que eles chegaram, eles falaram assim, não, você não pode ler, não. Mas por que eu não posso ler? Porque seu cabelo está descolorido. Ué, isso faz diferença? A fulana não pode proclamar a primeira leitura. Por quê? Porque a saia dela é curta. As pessoas vão prestar atenção na leitura ou na saia? Ah, Bernardo, você sabe como é que é? Não, não sei. Se você tem alguém na sua celebração que está mais interessado na saia da menina do que da leitura, talvez você tenha que conversar com essa pessoa, porque ela pode ter um grave desvio de caráter. Sabe, pessoal, a gente está num mundo muito doido. Se chegar hoje uma pessoa na igreja, a gente recebe essa pessoa bem? Ou a gente fica pondo um monte de regrinha? E olha, que eu acho que a gente tem que ir adiante. A gente não pode mais ficar sentado, parado na igreja, porque o mundo mudou. E se o mundo mudou, a gente tem que alcançar o mundo. Ah, lá vem você com relativismo. O Papa Bento XVI é contra o relativismo. Então valeu o que o Papa disse, porque ele nunca falou isso. Ele nunca considerou isso como relativismo. Aliás, é um perigo, porque as pessoas falam as coisas como se elas entendessem. Na verdade, elas sequer leram o texto. Quando não recebemos as pessoas bem, mas nem voltam mais. É verdade, é verdade. Eu acho que você está certíssima, Fátima. A gente precisa receber as pessoas bem para que elas voltem. E não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é bonitinho, não. É porque isso é um compromisso que o Filho assumiu com o Pai. Jesus, o Filho eterno, assumiu com o Pai, Criador de toda a vida no mundo, Criador de tudo, que ele não perderia nenhum daqueles que a ele foi confiado. Nós não podemos perder. Isso às vezes vai implicar em situações extremas. Nós vamos esbarrar com situações que são fronteiras da fé. São momentos onde a gente talvez não saiba o que fazer. E aí eu acho que é hora da gente ouvir Jesus. Jesus nos disse, eu não os afastarei. Então, se nós começarmos agora a afastar as pessoas, nós estamos indo contra o que Jesus pregou para nós. Bernardo, mas e se a pessoa estiver em erro? Tá. Entendo o que você quer dizer. A pessoa está em erro, então eu vou afastar ela de nós. Beleza. E como é que ela vai deixar de estar em erro? Vamos pegar um exemplo prático. Fulano é traficante de pessoas, faz tráfico humano. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Que é um pecado catastrófico, né? É um pecado terrível.
Aí esse homem que faz tráfico humano, ele aparece na igreja lá, na sua paróquia, na sua capela, na sua comunidade de fé. Oi, tudo bem? Eu estou angustiado, estou nervoso porque eu perdi uma carga de escravos e eu estou com muito medo e não sei o que, sei lá se eu vou ser preso, se eu vou ficar no prejuízo. Aí você vai olhar e falar assim, que horror. Ele não só é um traficante de pessoas, não só um comerciante de escravos, como não tem nenhum apreço pela pessoa. O que você vai fazer? Fora daqui, pecador! Vai pegar uma vassoura, vai bater nele, some daqui, desgraçado! E olha que eu tenho certeza que é capaz de alguém fazer isso. Se for uma mulher nova que disse que cometeu um aborto porque não tinha como sustentar o filho, é capaz até de jogarem uma pedra nela. Vão chutar ela dali porque é um absurdo. Talvez mantenham o traficante de escravos, mas a mulher que fez o aborto não vão perdoar. E eu fico pensando o seguinte, esse traficante de escravos que você escorraçou da igreja, como é que ele vai valorizar a vida humana? Como é que ele vai entender que a dignidade da pessoa é um valor fundamental para a vida, para ele próprio? Porque essa pessoa, ela já está num caminho totalmente afastado. Né? Concordo com você, Diácono. Obrigado, Fátima. Ela já está num caminho todo afastado. Como é que ela vai poder vir para um caminho bom? Como? Se ela não for exposta a você, se ela não for exposta à consciência moral que é a igreja. Acolhida. Para isso ela tem que ser acolhida. Aliás, Padre Luiz Correia Lima hoje falou uma coisa muito bonita. A igreja é uma das maiores consciências morais da nossa sociedade. Se ela não for exposta à igreja, como é que ela vai mudar? E para ela ser exposta, ela tem que ser acolhida. Bernardo, mas você fica fantasiando. Não fantasio, não. Os americanos têm uma música que vocês já devem ter ouvido, que é Amazing Grace. É até uma música que quem canta tem que saber cantar, porque é uma música assim, oh, Amazing Grace, é um negócio assim que tem que ter voz. Eu não tenho voz, não sou afinado, não vou fazer isso. Mas procurem aí numa rede social Amazing Grace. Vocês vão ver que é uma música linda. E a música é assim, que graça, Amazing Grace, né? Que graça fantástica que acolheu um pecador como eu. Que cuidou de um pecador, recebeu um pecador como eu. E um belo dia eu estou vendo um filme, e o cara que era um cara assim, horroroso, está tentando escrever uma música depois que ele mudou de vida. Ele mudou de vida, era um cara horroroso, muda de vida, ele cresce, tenta escrever uma música. E no final ele coloca a música pela primeira vez e era Amazing Grace. E o mais impressionante é que esse homem era um traficante de escravos. Então o que eu quero dizer é o seguinte: se nós podemos, como corpo místico de Cristo, mudar um traficante de escravos, por que aquela pessoa que tem uma besteirinha você vai expulsar da igreja? Por que a pessoa que tem um pecadinho você vai dizer que não pode conviver na sua comunidade de fé? Por que a pessoa que tem uma fraquezazinha não pode ser acolhida por você? Faça o que Jesus ensinou.
aqueles que você se encontrar, que estiverem abertos a você. Não os afastei. E hoje, em pleno conclave, essa é uma das minhas orações. Concordo com o cardeal decano que o conclave eleja o Papa que a Igreja e a humanidade precisam. Mas eu vou adiante. Que esse conclave nos traga um Papa que nos leve a cuidar das populações vulneráveis, que nos leve a cuidar do meio ambiente, que nos leve a abrir mais os braços, que nos chame a todas as questões onde a vida é ameaçada, que nos mova para a promoção da dignidade humana e para a harmonia com a Mãe Terra. Amém? 19:58. Amor, não tem mais jeito. Bom, eu vou me despedir deixando a minha bênção. Eu não sei quanto tempo vai durar o conclave, mas eu peço a você que reze pelo conclave, tá? Minha família é toda protestante. Eles agem assim mesmo, como você está falando. Eles acolhem o pecador. Jesus perdoou o pecador que estava ao lado da cruz com ele. A Fátima está falando. É mesmo? É. Família dela? Família dela. Fátima está falando também amém e está dizendo que a partilha foi linda. Que bom, Fátima, que bom. Sabe, eu tento fazer uma coisa bem real, bem palpável, para que as pessoas... Eu estou contando com ela na Pastoral da Saúde. Né? Não, amor, mas Fátima tá aguentando? Ela vai aguentar. Ó, Fátima, mozinho está te chamando para a Pastoral da Saúde. Estou em oração pelo conclave. Bom, vou terminar agora deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão. Vocês vão ficar surpresos. Que Damião de Molokai desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Beijos, Mônica, conte comigo. Amanhã às 19h30, não, amanhã é quinta-feira, né, amor? De quinta-feira não tem live porque eu... Plantão. Então, sexta-feira, depois de amanhã, se Deus quiser, com um papo bom aí pra gente, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. E um monte de rosa, que bom. Vamos fechar aqui.